Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí, hoje é o nosso treinamento de como expandir minha marca nas redes sociais, com a nossa líder de posicionamento aqui da WD House, nossa especialista de marketing, Nayane Conrati. Então, que vocês aproveitem muito esse treinamento. Tenho certeza que foi pensado com muito carinho para vocês. E com certeza, depois desse treinamento, vocês vão atingir os resultados com marketing com vocês. Então, com vocês aí, Nayane. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria. Hoje a gente vai falar então sobre como expandir a minha marca nas redes sociais. Eu quero que vocês já coloquem aí no chat, que vocês interajam comigo, coloquem o nome, qual a cidade. É muito bom ver vocês, Júnior, Francisco. Que bom ter vocês aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem. Bom, gente. Para a gente começar, eu quero falar sobre a papergia. Esse termo a gente usa para entrar de cabeça nessas mentorias, nesses ensinamentos, nessa oportunidade que a gente está tendo de aprender, de evoluir um pouco mais. Então, o que que é a papergia? Que é algo que eu vou pedir de vocês hoje. Eu quero que vocês hoje tenham um pá de participação. Então, eu peço que vocês participem, que vocês não me deixem falando sozinha aqui. Quando eu fizer questionamentos, participem, falem, tirem suas dúvidas, que é o momento, é a oportunidade de tirar dúvidas. Ninguém sabe tudo aqui, então não tenho vergonha de perguntar. A dúvida de vocês pode ser a dúvida do outro. Então, essa é a oportunidade a oportunidade da gente fazer essa troca e de aprender todos juntos. Permissão. O per de permissão. O que que é isso? Gente, se permitam viver esse momento. Se permitam ter esse momento de aprendizado. Existe um conceito na neurociência que fala que toda vez que um cérebro se expande, ele jamais volta ao mesmo tamanho. Então, se permitam viver essa expansão, que é justamente, né, o nosso expand. Se permitam viver esse momento, absorvam tudo, todos os conhecimentos, todas as oportunidades. E o dia de energia. Gente, eu quero energia. Eu quero que vocês participem no chat, mandem as perguntas, deem opiniões, façam comentários. Por quê? Porque assim, olha, não sei como é que começou teu dia hoje, mas vamos mudar isso? Vamos fazer um dia bom, um resto de dia bom? Então vamos botar energia, energia positiva. A gente está aprendendo, a gente está tendo uma oportunidade que muitas pessoas queriam ter e não tem, então vamos colocar uma energia boa nisso, tá bem? Antes da gente iniciar realmente o nosso. Ali o Júnior colocou, um dia preocupado. Vamos mudar isso então, que hoje a gente vai trazer a solução para as preocupações. E antes da gente começar realmente o nosso aprendizado, eu quero fazer alguns acordos e combinados com vocês, tá? É importante para a gente ter uma mentoria boa, uma mentoria produtiva. Primeiro, celular. Gente, hoje na correria é difícil, né? A gente está sempre no celular, sempre ali respondendo uma coisa e outra, a gente não vive mais tempo. Mas nesse momento, vamos tentar deixar o celular um pouquinho de lado e focar nesse momento, aproveitar essa oportunidade. A gente sabe que se é família, não tem como, a gente tem que atender, mas vamos tentar deixar o celular um pouco de lado e participar. Se tu tá assistindo pelo celular, usa ali só pra gente interagir, tá bem? Combinado? Horários, tá? A nossa mentoria, ela vai durar em mais ou menos uma hora. Pode passar um pouquinho e não tem problema se passar por conta das dúvidas de vocês. A gente tem tempo para conversar, para tirar essas dúvidas, mas a gente planejou ali uma horinha de mentoria, de compartilhamento de conhecimento. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, deixem a câmera aberta, eu quero ver vocês, eu quero conhecer vocês, a gente precisa se conectar. Então, deixem a câmera aberta para a gente se ver quando estiver falando, saber quem é, que eu quero ver vocês. E perguntas.
Gente, as perguntas vocês podem mandar no chat. A nossa host, que é a Andreina, tá aqui cuidando, né? Ela deixou o microfone de todo mundo no mute. Por quê? Para não haver uma interrupção ou para não haver alguma confusão dos áudios, tá? Na outra mentoria, na da Gabi, a Marla, acho que foi, tentou abrir o microfone, não conseguiu e ela achou que estava estragado. Não é. É porque a gente já abre com essa configuração de todos os microfones mutados, tá? Para não haver isso. Mas vai haver um momento de falar, de fazer essas perguntas. Eu recomendo que, eu tive uma dúvida no meio da mentoria. Manda no chat para não esquecer. No final, a gente vai abrir para essas perguntas e aí a gente vai responder essas perguntas no chat. Mesmo assim eu quero falar, eu quero acrescentar alguma coisa, eu quero fazer um comentário. Levanta a mãozinha que a Andreina vai estar liberando o microfone para vocês perguntarem. E o que que é aquele presentinho ali do lado? O que será que é? Então, a gente, além de já estar proporcionando esse momento de conhecimento, no final, para quem ficar até o final comigo, não me abandonem, a gente vai estar dando um presente também para vocês. Então, fiquem até o final, não percam. Outra coisa que eu quero pedir para vocês: sigam a gente nas redes sociais. Marca lá nos stories, bota aqui, tô aqui participando da mentoria de marketing, tô aprendendo. Marca a WD House, compartilha nos stories, marca a WD House e me marca também, @Nai Comunica com K, tá? Comunica com K no final. Pode marcar lá também que a gente vai amar ver que vocês estão acompanhando tudo. Bom, gente, eu vou começar falando então aqui da nossa missão. O porquê que nós estamos aqui hoje. Gente, a WD House ela não é só uma empresa que cria sites. A WD House não vê vocês só como clientes, ela vê vocês como parceiros. Nós somos uma empresa que empreende, que acredita no país e que por isso que a gente está sempre girando, está girando a economia. E a gente acredita que vocês também são nossos parceiros. Então, mais do que oferecer um serviço, oferecer um produto para vocês, nós temos a missão de fazer a tecnologia trabalhar pelo crescimento dos negócios. Então, essa é a missão da WD House, essa é a principal missão. Então, tudo que a gente faz nessa intencionalidade de fazer a tecnologia trabalhar pelos negócios, trabalhar pela economia do país, para proporcionar emprego, proporcionar uma vida melhor para todos. E é por isso que a gente está fazendo essas mentorias, porque não basta oferecer um serviço e um produto, a gente precisa oferecer também conhecimento, a gente precisa mostrar que a gente está junto, pegando junto todos os dias. Então, eu queria falar para vocês dessa missão que a gente tem, que é muito importante, e esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje, tá? Como eu falei, a WD House não é uma empresa de criação de sites comum, né? Nós buscamos um atendimento próximo e humanizado. Nós temos o nosso CS, o nosso setor de sucesso do cliente, que depois da venda, antes da venda e depois da venda, ele acompanha todo o processo do cliente. Nós sabemos quem é cada cliente, justamente por esse contato mais humano, nós sabemos o nome de todos, nós conhecemos, nós conversamos, a gente brinca aqui que a gente cria site, a gente é psicólogo, a gente é advogado, é tudo um pouquinho, porque a gente está sempre disposto a ouvir. Nessa questão do digital, nós somos uma empresa que temos solução de ponta a ponta. E são soluções que o cliente não precisa ter muito envolvimento, ele se envolve o menos possível. Nós temos uma estrutura própria de alta performance. Nossos clientes dizem ter mais resultados, graças a essa estrutura que a gente trabalhou tanto para ter. E temos o departamento, como eu já comentei, de sucesso do cliente aqui na empresa, que é esse setor que acompanha todo o pré, o durante e o pós, o contato de vocês aqui com a WD. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Nayane, eu sou formada em jornalismo, eu me formei em 2023, mas eu já trabalho com comunicação
desde 2017, o primeiro ano que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar nessa área, que eu sou apaixonada. E no início eu trabalhava bem como jornalista mesmo. Então eu fui repórter. Não sei se tem gente que é aqui da cidade que lembra da TV Mar, antiga TV Mar. Então, eu era repórter da TV Mar, era menina do tempo. Então, eu fui repórter, eu fui jornalista, eu fui assessora de imprensa, eu já escrevi para web revista, eu já fiz de tudo na área da comunicação, até que eu cheguei no marketing e foi onde eu me encontrei. Por quê? Porque eu amo histórias, gente, eu amo. Então, quando eu conheço uma empresa nova, um negócio, o que eu mais gosto de perguntar, como começou? Como vocês tiveram essa ideia? Porque eu amo ouvir. E o marketing, ele vai proporcionar isso para nós, para a gente estar contando a história desse negócio. E eu me apaixonei. E eu aprendi a utilizar a estratégia para a gente desenvolver esses negócios, contando a história com verdade e autenticidade. Então, esse é um pouquinho sobre mim. Eu tô aqui na WD House há 2 anos, trabalhando nessa área. Então vamos lá, galera. Como expandir minha marca nas redes sociais? Vamos ao que importa. Primeira coisa que vocês precisam entender: redes sociais não são só vitrine. Redes sociais é igual a relacionamento. As pessoas estão nas redes sociais para se relacionarem, para terem entretenimento. Então, o primeiro passo para expandir a marca de vocês é entender que rede social, ela não serve apenas para aparecer, muito menos para vender, para criar relacionamento, para criar uma comunidade. Que nem a comunidade aqui da WD House, ela começa nas redes sociais para vocês conhecerem o público de vocês e para serem conhecidos também. Então, aqui a gente tem alguns pontos. Ser lembrado. Então, estar presente no dia a dia dos clientes como uma pessoa e não como uma empresa. Se tu estiver todos os dias ali no Stories, a pessoa vai. Tu vai fazer parte da vida dela, tu vai fazer parte da rotina dela. Então, é importante que vocês estejam presentes no dia a dia desses clientes. E isso é possível através das redes sociais. Outro ponto, gerar confiança. Isso é o que a gente chama de criar prova social. O que é isso? Significa mostrar evidências de que outras pessoas já compraram, outras pessoas já contrataram o serviço de vocês, usaram e aprovaram a marca. Então, isso a gente faz através de depoimentos, avaliações positivas, antes e depois é muito legal também. Bastidores, mostrar a equipe, de quem a empresa é feita e cases de sucesso. As redes sociais também têm esse objetivo de trazer isso para o público de vocês. Outro ponto, educar o público. É ajudar as pessoas a entenderem melhor que elas têm um problema, porque às vezes acontece muito. A pessoa ela tem um problema, ela não tem nem a consciência de que ela tem aquele problema. E aí ela tá ali no rolando feed nas redes sociais, e aí ela se depara com teu post. E aí, por exemplo, eu vou usar o nosso exemplo aqui da WD House. Site desatualizado. Às vezes a pessoa nem lembra. Pô, realmente, meu site está desatualizado. Então, a rede social serve para lembrar que a pessoa tem um problema e lembrar que tu tem a solução. Trazer conteúdos, então, que agreguem na vida dessa pessoa, tá? Além de trazer essa consciência do problema, também pode trazer dicas práticas, passo a passo, se é um produto que tu faz, erros comuns que as pessoas cometem, mitos e verdades, trazer clareza sobre a área de vocês. Criar relacionamento, o mais importante, né? Ter uma comunicação próxima com esse público. Então, não basta só ter uma rede social, só ter ali o perfil de você, seja Instagram, YouTube, TikTok. É importante manter esse relacionamento. Então, responder comentários, mensagens, dúvidas. Aquele cliente ele precisa se sentir ouvido por ti, porque não pode ser uma via de mão única. Tu tem que oferecer, mas tu tem que receber também, tá? Então, assim, tu consegue criar uma amizade, né? Não dá pra criar uma amizade com alguém que a pessoa só fala e não deixa tu falar.
É difícil criar um relacionamento assim, porque a pessoa te conhece, tu não conhece ela. Então é muito importante usar as redes sociais para ter esse contato ali através dos comentários, das mensagens. É uma ferramenta ótima. Outro ponto, abrir conversas comerciais. A rede social não é uma vitrine que não é só para vender, mas ela oportuniza sim vendas. Então a nossa intenção primária não pode ser só vender. Mas um conteúdo pode sim despertar um interesse e levar a pessoa a perguntar, a pedir mais informações, a chamar no WhatsApp. E aí, a partir dali, tu cria o relacionamento e do relacionamento vai gerar aquela venda. Outra coisa que é muito importante que a gente utiliza as redes sociais e que vai expandir a nossa marca é fortalecer essa marca, é construir uma imagem sobre quem a empresa é, no que ela acredita, por que que ela é diferente. Então aqui é como se a empresa fosse realmente uma pessoa e ela vai mostrar quais são os princípios dela, as qualidades, o porquê que tu deve contratar, o porquê que ela é diferente das outras. É realmente como no relacionamento. Por que tu escolhe ser amigo de uma pessoa e não de outra? Porque ela tem características que outras não têm. Então, a gente tem que ter isso em mente para a gente conseguir fazer a expansão da nossa marca através das redes, tá? Esse é o principal foco das redes sociais. Vamos passar agora para antes de postar, saiba quem é o seu cliente ideal. O segundo passo para expandir sua marca nas redes é entender quem é o seu ICP, que a gente chama de ICP aqui, que traduzindo é perfil de cliente ideal. Se tem uma coisa que eu aprendi todos esses anos trabalhando e estudando comunicação, é que quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. E nenhuma marca cresce falando para todo mundo. Então é extremamente importante a gente conhecer quem é o nosso público e direcionar as nossas redes, os nossos conteúdos para esse público em específico. Então a nossa marca ela vai crescer quando a gente sabe quem a gente quer atrair, quais dores essa pessoa tem, o que ela deseja, que linguagem ela entende. Não adianta eu falar muito fino com um público que é é mais informal. Essa pessoa não vai entender, então a gente não vai conseguir atrair essa pessoa. O que faz ela confiar? A gente atendeu um cliente esses dias que é um provedor de internet lá de São José do Norte, e a gente conversando entendeu que o público deles é muito caseiro, são pessoas de mais idade, pessoas idosas, pessoas do campo. Como é que eu vou falar termos em inglês, termos rebuscados com esse público? Eles não vão entender e a minha marca não vai atrair eles. Então a gente precisou primeiro conversar com eles, entender quem é esse público, para a gente definir qual a linguagem essa empresa vai utilizar. Então é muito importante que vocês conheçam também quem é o público de vocês, quem é o cliente de vocês. Para ilustrar isso, eu vou trazer dois exemplos aqui para vocês, que são a Skol e a Heineken. Esse exemplo a Gabi usa muito, eu amo. Absorvi os conhecimentos da Gabi. Bom, gente, são duas cervejas. Elas vendem o mesmo produto. Mas aqui eu trouxe dois prints, tá? Das redes sociais dessas duas marcas. Se a gente for reparar, é uma linguagem totalmente diferente. A escola, ela traz muito a questão da praia, do povão, do pagode. Aí, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, não sei se está pequeno para vocês, mas a gente tem ali uma mesa com aquelas cadeiras de plástico. Isso é muito característico do Brasil, do pagode. Então, a escola ela traz essa mensagem porque ela está direcionando a marca dela para esse público e funciona muito bem, porque esse público se reconhece nesses posts, ele se conecta com isso. Já a Heineken, ela traz uma identidade mais chique, mais fina. Então ali tu vê pessoa no barzinho com um vestido já arrumado, já não é aquela coisa da praia. Tu vê ali uma festa, um estádio de futebol. Então é uma coisa mais para um público diferente, que é o mesmo produto, mas ele se conecta com esse público que tem esse outro estilo de vida. Então, isso é para vocês entenderem
que o mesmo produto pode se comunicar e deve se comunicar de forma diferente, entendendo com quem eles estão se comunicando, tá? Isso eles entendem quem eles querem atrair e eles adaptam essa comunicação para gerar essa identificação. Quero trazer aqui para vocês um case, tá? Que a gente viveu aqui na nossa empresa, que é de audiência desconectada para uma marca forte. Então, eu trouxe aqui 2 prints para vocês desse cliente que trabalha aqui com a gente, que é o Movimento Revolta da Paz. Quando eu entrei aqui na WD, quando eu comecei, eu vim para trabalhar com esse cliente específico, tá? E aí a gente viu que a audiência estava um pouco desconectada, eles tinham ali 6.000 inscritos no YouTube, tinham 1.000 e poucos seguidores no Instagram, e a gente começou a trabalhar com esse cliente e entender o que estava faltando, que talvez era essa conexão com o público. Então a gente foi olhando e a gente viu que essa marca não tinha um direcionamento claro, que ela não estava criando uma conexão forte com os apoiadores e que ela não tinha também um porta-voz. E isso já é um spoiler para um próximo tópico, mas eu vou deixar para falar depois. Então, o que a gente fez com esse cliente? A gente se aprofundou quem era o ICP dele, quem era o cliente ideal, entender com quem a gente queria falar. A gente identificou quais eram as dores desse público, quais eram os problemas, o que gerava indignação, que isso é o que a gente chama de dor. E também os desejos, que é o quê? É o que ele deseja, os sentimentos bons que a gente vai gerar nele. O que ele quer suprir? Ele quer suprir uma esperança, ele precisa sentir esperança. Então a gente entende também quais são os desejos desse público. Criamos conteúdos que estão conectados com problemas reais. Então, o que esse público ele vive no dia a dia é onde eu posso encontrar uma identificação. Então, a gente falava sobre o transporte público, o problema que ele tinha com o imposto, que pagava muito imposto. Que eu não expliquei muito para vocês, mas esse cliente é um cliente que é um movimento social, então ele fala muito dessas causas. Então, a gente falava muito com esse público. E repetição de das estratégias dos temas mais importantes. Porque depois que a gente entendeu onde a gente estava atingindo a dor ou o desejo desse público, a estratégia é replicar. E aí, gente, deu muito certo. Então, aqui eu trouxe para vocês 2 prints que mostram que de 6.000 inscritos no YouTube, a gente já está alcançando quase 400.000 inscritos no YouTube. Esse cliente recebeu a plaquinha do YouTube de 100.000 inscritos, a gente ficou muito feliz e a nossa meta é chegar a 1 milhão de inscritos até o final do ano para a gente ganhar a próxima plaquinha já. E ali no Instagram também a gente já tá com 27.000 seguidores. Agora já deve estar mais, hein? Porque sobe muito, muito rápido. 27.000 seguidores no Instagram. Gente, eu tô vendo algumas pessoas reagirem, mas eu quero que vocês reajam mais. Mandem coraçãozinho, mandem festa, mandem carinha feliz, carinha triste. Quero ver que vocês estão participando. Passando para o próximo ponto, a gente vai falar de posicionamento. E aqui eu quero que vocês pensem pelo que vocês querem ser lembrados, tá? Esse é o terceiro passo para a gente expandir a nossa marca. É definir um posicionamento. O posicionamento, ele também conecta. Então, é muito importante vocês definirem quem somos, o que fazemos, para quem fazemos, que a gente já falou disso, qual problema a gente resolve e por que somos diferentes. Para exemplificar, para não ficar só eu falando aqui repetindo, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Só confirma se vai sair o som para mim, tá? A Apple vende inovação, não celulares. A Rolex vende status, não relógios. A Lego vende criatividade, não brinquedos. E isso é algo que bons profissionais só vão entender quando for tarde demais. Steve Jobs morreu em 2011. A Apple continua sendo a Apple, continua inovando, continua com o mesmo design, continua com a mesma linguagem. E quando você para entender por que isso acontece, percebe que não tem nada a ver com o produto. Tem a ver com algo muito mais profundo. Cada uma dessas marcas foi
foi construída pela identidade de quem a criou. Steve Jobs não queria fazer celular, queria transformar a forma como o ser humano se relaciona com a tecnologia. Wilsdorf criou a Rolex com uma obsessão: fazer um relógio que comunicasse conquista, não horário. Kirk era um carpinteiro dinamarquês que acreditava que brincar era a coisa mais séria do mundo. 3 fundadores diferentes, 3 almas diferentes, mas com uma coisa em comum: documentaram essa alma tão bem que a marca sobreviveu a eles. Porque quando o arquétipo, a voz, a narrativa e a estética estão documentados, a empresa inteira fala a mesma língua. Os funcionários sabem o que estão fazendo e por que estão fazendo. Os clientes sabem o que esperar. As pessoas param de comprar um produto e entram para uma comunidade. Viram fãs. Uma marca forte não depende da presença do dono. Ela deixa um legado que se comunica sozinho. E isso não acontece por acaso. Acontece quando você para de improvisar e começa a construir. Bom, gente, muito legal esse vídeo e o quanto a gente pode perceber quanto a intencionalidade ela é importante na nossa comunicação, né? Então, essa é a importância de definir um posicionamento para que quando alguém pensar em determinada solução ou tiver determinado desejo, ele vai lembrar da tua marca. O posicionamento vai dizer por que a tua marca é única. Eu achei incrível ali, ó, o criador da Rolex, né? Ele não queria vender o relógio, ele queria vender status. Então, não é o produto, e sim o que ele significa. Essa é a importância do posicionamento. Essas pessoas já, há muitos anos atrás, já entendiam isso, e acho que a gente pode acreditar que é por isso que são marcas muito bem-sucedidas até hoje, que os seus criadores nem estão mais em vida, mas as marcas continuam. Isso é muito importante nós termos em mente. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, que também está relacionado a isso, é que pessoas não compram de empresas, pessoas compram de pessoas. Na mentoria de estratégia, quem estava aqui viu que a Gabi trouxe para nós o conceito de pessoas não compram um produto, elas compram uma experiência. É isso aí também. Nesse mesmo sentido, eu vou trazer para vocês que as pessoas também não compram de empresas, elas compram de pessoas. Eu acho que deve ficar uma confusão, assim, nossa, mas não compra produto, não compra empresa, o que eu tô fazendo então? Por que eu vou ter empresa? Gente, calma, é assim mesmo. Então, as pessoas não compram um produto, elas compram uma experiência, e elas também não compram de empresas, elas compram de pessoas, porque elas conseguem se conectar com pessoas. Na rede social, essa conexão, ela vem antes da conversão. É importante ter isso em mente. Elas querem se conectar, as pessoas querem te ver. Elas querem saber quem está por trás da câmera, como a empresa pensa, quais valores ela defende para saber se são os mesmos que ela defende. Quantas marcas, né, que a gente vê que quando descobrem que uma marca de higiene ou produtos de limpeza, ela faz testes em animais, a gente vê que aquele público que descobre isso, ela abandona aquela marca. Porque os princípios, os valores de uma empresa são muito importantes. E as pessoas dão importância para que sejam os mesmos que os dela. Às vezes a gente faz isso até inconscientemente. Mas a gente procura, sim, marcas e empresas que se pareçam conosco, que pensem de forma parecida conosco. Então, como ela trata os clientes, isso, para mim, pelo menos, é fundamental. A maneira como eu sou atendida numa empresa é fundamental para me cativar, para me conquistar. E as pessoas dão importância para isso também. E agora eu vou mostrar outro vídeo para vocês que mostra que até os maiores empresários do Brasil já entenderam isso. Agora o dono da Cacau Show tá achando que é o novo Willy Wonka. Além de fazer um parque todo na vibe da fantástica fábrica de chocolate, agora até copiar o bilhete. Geniado, é isso mesmo. E se você tá achando que é só um jeito de copiar o filme, você não entendeu nada sobre desenho. Além dele tá construindo um fantástico parque de diversões, que eu tô ansiosa pra conhecer, ele foi contra o óbvio. E em vez de fazer aquele post escrito em breve, ele pegou todo o patrimônio da Cacau Show e injetou numa experiência dentro de um chocolate
chocolate de R$ 30. E quem achar esse bilhete dourado vai ser um dos primeiros a andar numa montanha-russa que ainda nem inaugurou. E ele nem tá vendendo doce, ele tá vendendo o medo de ficar de fora. A sensação de você acessar o impossível. Mas a verdadeira jogada de mestre nem tá no bilhete, e sim nos bastidores. Enquanto a galera caça o chocolate, ele tá lá nas redes sociais documentando tudo o que acontece. Desde o último parafuso colocado, até os animatrônicos que vão ter no parque, os testes dos brinquedos que ele tá fazendo. E sabe o que isso faz com o cérebro humano? Gera pertencimento. Porque quando a pessoa finalmente pisar naquele parque, ela não vai ser só um cliente com o ingresso na mão. Ela vai procurar o animatrônico que ela viu nascendo nos stories, ela vai ver se aquele parafuso que foi assinado pela equipe realmente é real. Ele tirou a aparência de verdade de uma marca corporativa intocável e trouxe presença humana. E com isso ele transformou o público em parte dessa construção da história. Agora, o seu cliente, ele faz parte da sua marca ou ele só passa o cartão e vai embora? E aí, gente, o que vocês acham? O cliente de vocês, ele faz parte da marca de vocês ou você passa o cartão e vai embora? Eu dei uma olhadinha ali nos comentários, enquanto estava passando o vídeo, eu vi que o Júnior comentou mais cara. Acho que estava falando da cerveja, que a Heineken é mais cara. Se for isso, realmente, é uma cerveja mais cara, mas isso é legal da gente entender que não é porque ela é mais cara que ela vende menos. Ou não é porque a Skol é mais barata que eles faturam menos. Porque eles vencem na quantidade, eles direcionam o público deles. Da mesma forma que a Heineken faz. Então, acaba que ganham, acredito que o faturamento é bem parecido por essa questão de direcionar para o público que eles querem. Voltando para o vídeo aqui da Cacau Show. Então, esse vídeo ele tá mostrando tudo que a gente vem falando aqui. E vocês viram que o Ale, que é o dono da Cacau Show, além de estar vendendo essa experiência, criando esse parque de diversões temático, ele colocou o rosto dele na marca. Gente, vocês acham que um empresário como ele precisava aparecer em conteúdo de Instagram? Óbvio que não. Ele não precisa disso. Provavelmente a Cacau Show ia continuar faturando lá os seus milhões, ele fazendo isso ou não. Mas ele entendeu isso que a gente está falando hoje, que ele queria expandir a marca dele e entendeu que para isso ele precisava se conectar a imagem dele com as pessoas. Que as pessoas precisam pensar na Cacau Show e pensar no Lê. E isso é muito legal. Se conectar, mostrar quem ele é. Isso vai gerar uma expansão gigante para a marca dele, já está gerando. Então, mesmo ele sendo um empresário já estabilizado no país, ele não se conformou. Isso é muito importante, a gente precisa ser inconformado. Eu não gosto do sentimento de conformismo. A gente precisa estar sempre buscando evoluir, buscando crescer. Não sejam conformados com a marca de vocês. Ah, minha marca já chegou num nível. Gente, tem um próximo nível, tem um próximo degrau para subir, tá? Então foi isso que ele pensou. Então vamos se espelhar nele, vamos pegar esse exemplo e vamos botar isso em prática na nossa marca também. Por quê? Próximo slide. Por quê, gente? O que vocês estão vendo aí? O que vocês veem aí na tela? Coloquem aqui nos comentários para mim. Só passa cartão, isso. O Júnior comentou que teve uma WD House para inflar ele. Ó, a Bruna colocou rostos, a Helena rostinhos, o Júnior botou morango e café. Ah, Júnior, não acredito. Acho que só tu tá vendo isso. Eu tô vendo aqui um rosto meio desdentado. Tô vendo aqui um rosto bem risonho, bem sorrisão. Tô vendo aqui um rosto meio preocupado. Gente, é natural. A gente olha para essas imagens e a gente identifica expressões. Por quê? Porque toda marca precisa de um rosto. As pessoas se conectam com rostos. E o cérebro humano é automático, a gente faz isso. A gente se conecta com expressões, com histórias e pessoas reais. Por isso que marcas que tendem a mostrar rosto, essas marcas geram mais proximidade. Quero mostrar outra coisa aqui para vocês. Eu quero saber se vocês sabem quem são esses. Respondam também no comentário se você sabe quem são essas pessoas aqui. Deixa eu ver. A Gabi botou sim, sim. Primeiro, primeiro é a mulher do Vini Júnior. É verdade, é a mulher
Não sei se ainda é, mas a Helena botou mais ou menos. Gente, essas pessoas são muito famosas, tá? Quem são essas pessoas? A primeira ali é a Virgínia, a segunda é a Boca Rosa. Nós temos o João Adib da CIMED e nós temos também o Thiago Nigro. Por que eu trouxe o rosto dessas pessoas para vocês? Para mostrar que essas pessoas, elas conseguiram identificar uma oportunidade muito boa no rosto delas, na pessoa que elas são. E disso, elas criaram marcas milionárias. Então, elas tiveram essa virada de chave, de entender que elas iam se conectar por quem elas são com as pessoas, mostrar a rotina, mostrar o dia a dia, e que através disso elas iam poder criar uma marca que gerasse lucro, gerasse milhões. Então, ali a gente tem a WePink com 1,3 bilhões de faturamento no ano passado. A gente tem a Bianca, a Boca Rosa, acredito que seja mais conhecida no público feminino. Ela teve 300 milhões de reais de faturamento ano passado. O Thiago Nigro, que é o primo rico, ele começou fazendo vídeos ensinando as pessoas a como investir. Hoje ele vende livros, vende diversos serviços. E o dado que eu consegui é de 250 milhões de faturamento em 2025. Mas é muito mais, porque isso é de uma das empresas dele. E ali o João Adib no topo, né? No primeiro degrau do pódio, com 3 bilhões de faturamento em 2025. Não sei se todos conhecem o João Adib, da CIMED, é aquela indústria farmacêutica que fez os Carmed, aqueles brilhos de boca. Então, gente, essas pessoas, algumas começaram simplesmente mostrando quem elas são, como influencers. A Virgínia, a Bianca. O João Adib, ele não começou como influencer. Ele primeiro começou a marca dele e da mesma forma que o Ale da Cacau Show fez, ele entendeu que ele precisava se conectar o rosto dele precisava conversar com as pessoas. Então, pra gente ver como na prática realmente funciona. Tu mostrar, tu contar a tua história, tu ser quem tu é. E como... Espera que eu deixei um detalhe passar, gente. Calma aí, vamos voltar aqui. Bom, mas eu sei que para algumas pessoas é muito difícil aparecer na frente da câmera. Muitas pessoas têm essa objeção. Ah, eu não gosto de aparecer, eu não quero aparecer. Ah, eu sou o dono da empresa e eu não vou aparecer de jeito nenhum. Ou eu sou um colaborador, acredito que possa ter colaboradores aqui, gestores de marketing, nessa mentoria com a gente. E aí tu vai falar para mim, Nayane, eu sei que meu gestor não vai aparecer de jeito nenhum. Eu já passei por isso. Então, gente, o ideal é que realmente seja o CEO da empresa. Aqui a gente tem a Gabi como a cara da WD House. As pessoas conhecem ela, às vezes mais ela do que conhecem a empresa. E veem ela e já associam a WD House, porque gostam dela, se identificam com ela. Então, o ideal é que realmente seja o CEO da empresa, mas não é obrigatório, tá? O rosto da marca, ele pode ser o dono ou um especialista. De repente, na tua empresa, a pessoa do comercial, tu tem uma pessoa que é mais comunicativa, que gosta de aparecer, chama ela. Ah, tu tem um setor de marketing, chama o responsável pelo teu setor de marketing. Tu tem alguém da empresa que não, de qualquer outro setor que é muito comunicativo, que gosta, que tu vê potencial. Chama ele para ser o rosto da tua empresa. Aqui na cidade, eu não sei quem é que é de Rio Grande, se todos são de Rio Grande, mas aqui na cidade a gente tem uma galeteria, a Nona, que todo mundo conhece um dos funcionários que é o Sem Miséria. Ele é um funcionário, ele é um colaborador, mas todo mundo conhece, todo mundo se identificou. Então, é isso. Às vezes não é tu o dono, ou não é tu o gerente de marketing que vai aparecer, mas vocês têm um colaborador, um colega que vocês sabem que vai gerar identificação com o público. Chama ele, incentiva ele, dá conhecimento, dá estrutura, manda ele fazer uma mentoria com a gente, manda ele vir aqui na WD House conversar comigo. Que a gente vai estar explicando, a gente vai estar conversando para como ele pode ser esse porta-voz.
Ali no movimento Revolta da Paz, que eu trouxe para vocês, daquele cliente, também, ele teve um fundador, o movimento, mas o fundador, ele escolheu aparecer cada vez menos. Foi aí onde eu entrei, então hoje, se vocês entram nas redes sociais do movimento, vocês veem o meu rosto e vocês veem o rosto dos meus dois colegas, da Kim e do Inácio. Então, a gente botou um rosto ali, que gera identificação. A gente não deixou aquela marca sem rosto. E a gente acredita que por isso também que teve um crescimento tão legal. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Tá sendo legal? Mandem, já vão mandando perguntas aí se vocês estiverem no chat, que depois a gente vai responder. Bom, e como gerar então essa conexão através dos conteúdos, tá? Aparecendo em vídeo, não adianta. Tu vende um produto, tu mostra só o produto. Tu tem que mostrar como se usa esse produto. Tem que mostrar. Ali o caso da CMED, do Carmed. Tu acha que se o João Adib mostrasse só o brilho ali fechado, ali, as pessoas iam gerar interesse? Não. Aí ele tem alguém que passa, que mostra consistência, que mostra o brilho que dá. Isso é fundamental. Então, não basta só aparecer o produto. Você precisa aparecer uma pessoa, precisa mostrar como usa, como aquele produto funciona. Outra coisa que funciona muito é contar histórias reais. Gente, storytelling, que é contar histórias, é incrível quanto isso gera identificação, quanto as pessoas gostam disso. Pode ser o nicho que for, as pessoas gostam de saber como aquela empresa foi fundada, a história de quem criou. E é muito difícil uma empresa não ter uma história legal, não ter uma história para contar, um caos, alguma coisa. Não tem, gente, não tem. Todo mundo tem algo para agregar. Então, usar as redes sociais para contar histórias reais também é um conteúdo que gera muita conexão. Mostrar bastidores. As pessoas são fofoqueiras. As pessoas são curiosas, as pessoas querem saber o que está acontecendo por trás. Então, contar histórias reais também é algo que funciona muito. Mostrar os bastidores, mostrar a equipe trabalhando, mostrar piadas internas da empresa, jargões que só na empresa se usa, as pessoas adoram saber isso. Então, esse é um conteúdo também que é legal de trabalhar e que gera essa conexão. Compartilhar aprendizados. Gente, uma coisa que é muito legal também é não ser a empresa perfeita. Não tem graça, porque todo mundo erra, todo mundo é humano. Então, por que eu vou querer só ouvir sobre a perfeição daquela empresa? Como é legal a gente ver que alguém errou em determinada coisa e às vezes é algo que tu errou também e tu pensa, pô, não tô sozinho. Eu errei nisso também. Mas aí a empresa ela vai vir e vai falar: nós erramos aqui e nós aprendemos a fazer dessa forma. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, esse é outra coisa que é legal de trazer para as redes de vocês, que é contar coisas que deram errado e a maneira de como vocês aprenderam a fazer a maneira certa por esse erro, porque isso gera identificação também. Ninguém é perfeito. Então, ver que outras pessoas são como a gente é muito legal. Responder dúvidas. Como eu já falei, é importante vocês estarem nas redes, mas vocês também responderem comentários, mensagens, trazer conteúdos também que respondam essas dúvidas. De repente, de um comentário, surge a ideia de um conteúdo. Pô, tô vendo que as pessoas têm dúvida nesse quesito aqui. Vamos lá fazer um carrossel. Vamos lá fazer um vídeo explicando. Ah, mas ninguém quer saber. Sempre tem alguém que quer saber. Sempre tem alguém que vai querer saber aquilo ali. E usar linguagem humana, falar como gente da gente. A gente tem o caso aqui do que nós somos uma empresa parceira do Grupo Acelerador. E no Grupo Acelerador tem o Marcos Marques, que é o CEO, e ele sempre fala, né, que ele é de Goiânia, eu acho, do interior de Goiânia, então ele sempre fala que ele fala da pamonha, fala no sotaque mais lá de Goiânia. Ele é o CEO, mas ele fala dessa forma, porque ele sabe que é assim que o público dele vai entender. Então, a gente utilizar essa linguagem mais humana também nos conteúdos, beleza? Tá, que conteúdos são esses então, Nayane? Tá falando de conteúdo, o que é isso? Gente, eu vou trazer
Autoridade, tá? Conteúdos que mostram conhecimento, método e experiência. Esse é um conteúdo que vai ajudar a marca de vocês a expandir. Conexão, histórias, bastidores, rotinas, valores, posicionamentos. Ali que a gente já falou de educação, dicas. O prova, que é aquele caso de cases, depoimentos. Vocês podem ir lá no Google, nas avaliações da empresa, e trazer isso para as redes sociais. E o conteúdo de conversão, porque não é porque uma rede social não é para vender que tu não vai utilizar dela para isso também. Então, esses conteúdos de conversão são convites claros para orçamento, diagnóstico, reunião, WhatsApp, chamar para uma compra. Não pode ser só isso, mas tem que ter isso. A Gabi disse uma frase esses dias que é muito verdade, tá? Ela falou assim: postar sua oferta é como pedir em casamento no primeiro encontro. Então é isso, gente. Não é que a gente vai utilizar só para vender, mas tem que ter um pouco disso também, porque o objetivo da gente é expandir a marca, é ter lucro, é ter faturamento, tá? Mas tu não pode. Mas tu tá conhecendo a pessoa e no outro dia já pede em casamento. A pessoa louca? Então, primeiro a gente tem que criar esse relacionamento, mas depois sim a gente estabelece uma oportunidade de venda. Que, gente, uma coisa que é extremamente importante: frequência, consistência e repetição. Para a gente ter uma marca reconhecida, é importante que essa marca seja vista várias vezes, para que a pessoa possa confiar, criar uma confiança e considerar a compra. Então, frequência mínima. Não adianta tu postar uma vez e nunca mais. Aí a pessoa. Tem gente se identificando aqui. Deixa eu tomar um pouquinho de água, gente. Aí a pessoa vai entrar no teu perfil e a última postagem é de 2 meses atrás. Ela vai desistir da marca. Essa empresa fechou? Ela pode desistir da compra. Alguns não vão desistir, mas pode gerar essa frustração. Eu acho que essa empresa ela não está mais funcionando, eles não estão mais ativos nas redes sociais. Eu vou desistir. Então, frequência mínima é fundamental. Ah, tu vai postar todo dia? Não precisa ser todo dia, gente, não precisa, tá? Mas pelo menos ali, ó, no mínimo uma vez por semana. A gente fala aqui, a gente ensina para os clientes que o recomendado são pelo menos 3 vezes na semana. Mas eu não tenho tempo de jeito nenhum. Pelo menos uma vez na semana, tu posta e aparece nos stories. Nos stories dá para aparecer mais vezes, porque não é nenhum conteúdo muito rebuscado, tá? Identidade visual. Gente, identidade visual é extremamente importante. Tu ter uma identidade visual, porque isso vai gerar identificação com apenas um olhar. A pessoa vai olhar para tua marca e ela vai ver, ó, esse post é de tal empresa. Esse slogan é de tal empresa. Então, ter uma identidade visual é extremamente importante, tá? Repetição de mensagens principais. Isso também gera identidade. Eu vou usar um exemplo aqui da WD. A gente tem jargões que a gente utiliza no dia a dia, que são muito comuns aqui, e a gente acaba levando para o externo. Então, aqui a gente fala muito que a gente vai aprender a fazer o feijão com arroz bem feito. Isso é uma coisa que a gente fala aqui dentro e que os clientes já estão entendendo que essa é uma frase da WD House. Então, isso é importante a gente repetir essas mensagens, repetir jargões, tá? Isso é uma forma de consistência, porque tu falou, tu te expressasse de uma forma e tu tá repetindo aquilo, então aquilo já fica natural teu. Constantemente tu não vai colocar qualquer coisa. Se tu for colocar qualquer coisa, é melhor não colocar. Então tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia para ser postado. Não posta ali nos stories, é mais tranquilo. Tu pode postar algo mais do dia a dia e tal, mas conteúdos, vídeos no YouTube, por exemplo, um vídeo longo, um vídeo que tu vai falar, tu tem que pensar no que tu vai falar. Qual a estratégia, qual a intencionalidade da tua fala, tá? Então é legal. Para exemplificar, eu trouxe aqui também duas imagens, essa da Coca-Cola e essa da Starbucks.
Gente, são duas marcas que elas trabalham muito bem em questão de identidade visual, que tu olha e tu sabe que é da Coca-Cola. Tu olha, tu sabe que é da Starbucks. Elas têm essa questão da identidade visual muito forte. E outra coisa que eu quero falar aqui com vocês, que eu tava quase esquecendo, é que é fundamental também que, além do marketing, um marketing bem estruturado e com estratégia, é importante que as empresas tenham um setor que vai fidelizar esse cliente. A tua rede social, ela vai atrair, a tua marca, ela vai atrair esse cliente, mas é importante que tu tenha um acompanhamento desse cliente, tá? Por isso que é fundamental que, além de um setor de marketing bem estruturado, tu tenhas também um setor ou uma pessoa responsável pelo sucesso do cliente, que é essa relação que a marca vai manter com o cliente, essa consistência, essa continuidade. Não vai ser só aquele contato pela rede social, a pessoa te contratou, entrou para ela virou teu cliente e pronto, tu abandonou ela. Não. É muito importante ter uma pessoa responsável por esse acompanhamento do cliente, que aqui na WD a gente chama de setor do sucesso do cliente, que é essa relação que a marca vai manter com o cliente após a compra. Se tu ainda não entende muito o que é esse conceito de sucesso do cliente, ou se tu quer ter esse setor na tua empresa, mas tu não sabe como estruturar, eu deixo aqui o convite para a nossa próxima mentoria, que vai ser com a Andreina, a nossa CS aqui da WD House, e que com certeza vai trazer muito conteúdo que vai agregar nesse sentido de fidelização de clientes, de atendimento e de como fazer esse acompanhamento. Então, aqui eu já tô dando para vocês um gostinho do que vem por aí, que uma coisa tá ligada à outra, tá? Então, não adianta ter o marketing e depois tu abandonar o teu cliente. Então, tem que trabalhar as duas coisas. Então, não percam a próxima mentoria. Na prática, né, gente? Formatos que ajudam nessa expansão. A gente está falando aqui da parte estratégica, do que tá, da intenção por trás dos conteúdos, né? Mas na prática, que conteúdos são esses? Então a gente tem alguns tipos que a gente costuma ver nas redes sociais. Por exemplo, o Reels, ele vai para mais alcance, que ele vai alcançar não mais quem não é teu cliente, beleza? O carrossel é um post, é um conteúdo que tu consegue utilizar para dar dicas, fazer tutoriais, porque ele é mais comprido, então tu consegue utilizar ele para isso. Como eu falei das stories, para relacionamento. As pessoas querem ver o que tu tá fazendo no teu dia a dia. Elas querem saber. Ah, eu sou deixa eu pensar aqui. Eu sou uma empreendedora mulher e eu fui levar meu filho na escola. Às vezes é isso que as pessoas querem saber, que tu saiu pra levar o teu filho na escola. Então, os stories é onde a gente consegue ter esse relacionamento mais de rotina, de dia a dia, de mostrar os nossos gostos, o que a gente tá fazendo, também os nossos momentos de lazer. Não que tu vá mostrar toda a tua vida, já, gente. Não é isso. Não tem essa necessidade. Mas mostrar um pouquinho de quem tu é como pessoa. Então, ou até da empresa, da marca, né? Ou a gente tá aqui, a gente aqui na empresa a gente grava muito bastidores. Então, quando a gente vai gravar um vídeo, a gente mostra a gente fazendo palhaçada, os erros de gravações. Isso é muito legal, isso é um conteúdo de stories. A nossa reunião de ativação, então a gente mostra um pouquinho de como de que está sendo falado, de como a gente faz. Isso é um conteúdo que gera uma expansão, gera uma conectividade através dos stories. Lives para autoridade. A live ela é muito legal quando tu quer fazer um lançamento, quando tu quer vender um curso, por exemplo, ou tu quer fazer uma promoção, uma campanha. Tu pode usar a live como esse chamarisco, então, e produzir esse conteúdo para gerar essa atenção. Depoimentos para prova, como a gente falou ali, é muito importante mostrar as avaliações dos clientes que já confiaram na tua marca. Então, esse é um conteúdo que gera muito resultado também, que gera credibilidade, gera confiança para a marca. Bastidores para conexão, como eu falei aqui, a gente faz muito isso. A gente
muitas vezes posta o produto final que a gente fez ali com o roteiro e tudo mais, e depois a gente posta também os erros. E às vezes, gente, os erros de gravação ou o que deu errado gera mais atenção do que o conteúdo que a gente teve todo um trabalho para fazer. Então é muito legal de mostrar isso também para gerar essa conexão e para expandir a marca de vocês. Não pode faltar os posts institucionais para posicionamento. Como eu falei, a rede social ela não vai só vender, mas sim ela vende também através do que tu mostra do teu posicionamento. Então, fazer posts mais institucionais, mais falando da empresa, quais são teus serviços, quais são teus produtos, isso tem que estar presente também na rede social de vocês, tá, gente? Vamos passar para as métricas que importam? Porque como eu sei que a minha marca realmente está tendo expansão? E, gente, não é pelo número de curtidas, tá? Os dados que a gente precisa olhar é para o alcance, que mostra quantas pessoas elas foram impactadas pela tua marca. Salvamentos e compartilhamentos, então indicam que o conteúdo foi útil ou foi relevante. Respostas e cliques, que mostram que a pessoa teve interesse. Conversas no WhatsApp, conversão de venda. Isso vai revelar se esse interesse está se transformando numa oportunidade comercial. Porque também, se não tem lead chegando, se não tem cliente entrando em contato com vocês pelo WhatsApp, se não tem cliente ligando, pode ser que a tua estratégia, as tuas redes, elas não estão se comunicando da forma certa, beleza? Crescimento da percepção da marca. Então, a gente precisa perceber se a marca está sendo mais lembrada, está sendo mais procurada, está sendo mais valorizada pelo público. No caso ali do cliente que eu trouxe, do Movimento Revolta da Paz, a gente não vende um produto. Ele não vende um produto, ele vende pertencimento, ele vende sentimentos. Então, como é que eu sei que aquela marca está tendo expansão? Como é que eu sei que aquela marca está dando certo? Por isso, pela percepção do conhecimento. Então, a gente vê as pessoas falando da marca, a gente vê as pessoas comentando, mandando para os amigos, mandando nos grupos de WhatsApp. Então, essa também é uma percepção de que aquela marca está em expansão, ela está dando certo. Tá, gente? Outro ponto aqui que é muito legal é sobre o Google Meu Negócio. Então, é uma expansão sem muito trabalho. Tu consegue, com pouco esforço, gerar uma grande visibilidade. Google Meu Negócio, acredito que todo mundo saiba, mas é quando tu escreve o nome da empresa ali no Google e é ali onde tem o endereço, tem telefone, aparecem algumas fotos. Essa é uma estratégia que é muito legal, porque não é um grande esforço, é algo fácil de fazer. A WD faz, inclusive, para vocês. E é onde gera muita expansão, porque tu gera uma grande necessidade, porque tem muitas empresas, muitos serviços que as pessoas primeiro procuram no Google, ela não vai procurar nas redes sociais. Então é importante dar atenção para um Google Meu Negócio bem estruturado, tá, gente? E é algo que vai gerar visibilidade para vocês. A pessoa consegue entrar em contato direto com o telefone, com o WhatsApp, direto por ali. Então, não prestem atenção só nas redes sociais de vocês, prestem atenção também nessa parte do Google Meu Negócio. Eu não podia deixar de falar isso para vocês. Vocês acharam que eu ia vir aqui, que eu ia só falar e que vocês não iam ter que fazer nada, né? Gente, eu vou dar um dever de casa para vocês. Porque nada como a gente praticar para aquele conteúdo ficar gravado na nossa mente, né? Então, eu vou passar para vocês um dever de casa, que eu quero que vocês me contem depois como é que foi. Vocês têm que anotar aí para vocês quem é o meu cliente ideal, por qual problema eu quero ser lembrado, qual rosto vai representar a minha marca, se é a minha equipe, se sou eu, se é aquela pessoa que é comunicativa na minha empresa. Quais 3 dores? Vamos anotar 3 dores do meu público que eu vou abordar. Quais 3 provas
da minha empresa que podem gerar confiança eu posso mostrar? Qual chamada de ação eu vou usar? O que é a chamada de ação? É a famosa CTA. Depois de todo o conteúdo que vocês produzirem, é importante vocês chamarem para aquela pessoa ter uma ação, que pode ser te chamar no WhatsApp, pode ser comentar na tua publicação, pode ser mandar para o amigo aquele conteúdo que ele achou interessante. Então é importante sempre ter essa chamada de ação e pensar para cada conteúdo qual é melhor para tu usar. Quantas vezes por semana vou aparecer? Que é aquela questão da frequência que a gente falou. Então, não precisa aparecer todos os dias, mas é importante. Então, eu quero que vocês anotem e depois se quiserem já colocar alguma coisa aí que vocês já identificaram, pode botar aí no chat pra gente conversar. Mas isso daí é para vocês anotarem, para vocês pensarem, porque respondendo essas perguntas, vocês já vão ter um norte para os primeiros conteúdos que vocês vão fazer para as redes sociais. Tá, gente? Então é bem legal fazer essa reflexão. Então, quero que vocês façam e depois manda mensagem ali no WhatsApp ou no Instagram mesmo da WD. Fala assim: Ó, Nayane, eu quero falar com a Nayane. E me manda: Ó, fiz aqui meu dever de casa, tá feito. Na próxima mentoria também, pode falar para André: Não, eu fiz meu dever de casa. Gente, vamos recapitular aqui o que a gente aprendeu hoje, para a gente relembrar. Então, hoje a gente aprendeu que redes sociais não são apenas uma vitrine, que para expandir uma marca, que expandir uma marca não significa apenas ganhar seguidor, tem muito mais por trás. É fundamental conhecer o cliente de vocês. Marcas precisam se comunicar de forma única, autenticidade é importante, gente. Ah, mas ninguém vai se interessar por mim. Só você é você. Não tem ninguém no mundo igual a você. Isso é incrível, é o teu superpoder, autenticidade. Então, sim, sempre vai ter alguém que vai se comunicar contigo, que vai gerar essa identificação, tá? Então, se comuniquem da forma que vocês são, com estratégia, claro, é, sem extrapolar limites, né? Não vamos falar palavrão, tá? Mas se comuniquem com autenticidade. Pessoas não compram de empresas, pessoas compram de pessoas. Toda marca precisa de um rosto, nem todo conteúdo precisa vender. E cada conteúdo é um tijolo na construção da marca. Vocês estão construindo a marca de vocês, não é do dia para a noite. Mas cada passinho que vocês dão é importante. O que resume tudo que a gente aprendeu hoje é que o importante não é só falar, mas se comunicar melhor para a pessoa certa, com consistência, com verdade. As pessoas elas podem esquecer da tua rede social, elas podem esquecer as tuas publicações ou até um produto, mas ela não vai esquecer como uma marca fez ela se sentir e o que vocês passaram a representar na vida dessas pessoas. E sim, marcas têm esse poder. Marcas têm o poder de marcar, com perdão do trocadilho, de marcar a vida das pessoas. Tá bem, gente? Uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu não foquei muito na questão do YouTube, mas YouTube também é uma rede social fundamental. As pessoas estão tendo esse processo de voltar pro YouTube, tá? De assistir vídeos mais longos. Então, é importante vocês também darem uma atenção para isso, beleza? Não se esqueçam do YouTube também. Mas aí na próxima mentoria de marketing, a gente pode se aprofundar nisso também. Vai ter outras oportunidades. Eu sei que vocês vão continuar me acompanhando. E chegou o momento. Chegou o momento tão esperado por todos, que é o presente. Obrigada a quem continua aqui comigo até o final, que eu falo pelos cotovelos. Bom, gente, o que é esse presente? Depois de ensinar um pouco para vocês, é claro que muitas vezes só com o que a gente falou aqui não vai ser possível ter uma clareza, assim, o que eu tô fazendo certo, o que eu tô fazendo errado. Então, para isso, além de dar essa mentoria,
a gente está oferecendo também para vocês um diagnóstico de redes sociais gratuito. Então, eu vou estar ali olhando, avaliando as redes de vocês e a gente vai já conseguir identificar o que está dando certo, o que pode melhorar. A gente pode ter essa conversa para entender o negócio de vocês e já trazer alguns insights. Então, totalmente gratuito, é só chamar ali no WhatsApp da WD House. Nas nossas redes sociais tem o link na bio. Não sei se tu quer colocar o Sharon, coloca aí para nós, contato do comercial, por favor. A gente vai deixar aqui no chat também o número do comercial para vocês entrarem em contato com a gente e estar agendando o diagnóstico de redes sociais. Vamos abrir então para perguntas? Vamos ter uma troca? Quero saber o que vocês têm de dúvida, o que não ficou bem claro. Lembrando que tem que mandar aqui no chat, que eu vou estar respondendo. Ou se quiser falar, levanta a mão que a Andreina vai liberar o microfone de vocês. Ó, já tem pergunta aqui no chat. O Anderson perguntou sobre redes sociais vezes TV e rádio. Qual tua avaliação sobre o posicionamento para quem precisa vender mais? Olha, até eu me formei em 2023, eu fiz meu TCC em 2022. E eu lembro que eu usei uma pesquisa no meu TCC que falava que a TV ainda é um meio muito presente na casa dos brasileiros, tá? Mas isso foi, a pesquisa, se eu não me engano, era de 2020. Eu acredito que hoje, em 2026, ainda tem pessoas que a gente sabe que não tem condições de ter acesso à internet, de ter acesso a redes sociais, não tem acesso a um Wi-Fi. Mas hoje em dia eu acho que é uma parcela muito pequena da sociedade. Eu acho que a maior parte estão nas redes sociais. Então, assim, se tu é uma marca grande que tu consegue investir em TV e rádio e nas redes sociais, beleza. Mas se tu é uma marca que não é tão grande, que tá começando, investe nas redes sociais. Provavelmente é onde teu público tá. Assim, ó, 99% de certeza que teu público tá ali, tá? Redes sociais e Google, gente, não dá para esquecer do Google também. Porque tem empresas, principalmente empresas B2B, que a rede social ela funciona nessa questão de autoridade de marca, mas para venda é Google. Então, B2B, se tu é uma empresa que vende para as outras empresas, tu tem que ter as redes sociais para gerar essa autoridade de marca, mas tu também precisa anunciar no Google, tá? Então, redes sociais, vezes TV e rádio, eu acho que o interessante é se posicionar nas redes sociais, tá? Redes sociais e Google, então é internet. Como eu falei, se tu tem condições de utilizar a TV e rádio para divulgar tua marca, que ótimo, que legal, é legal também. Mas hoje em dia é rede social e Google. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer levantar a mão? Não sei se está carregando para mim. Ah, tá. Achei aqui. Tem mais uma pergunta. Nayane, eu já posto com frequência, mas quase ninguém interage. O que pode estar faltando na minha estratégia? Frequência é importante, mas não é tudo. Então, o que é esse conteúdo que tu tá postando todos os dias? É um conteúdo que tá gerando essa conexão? Que tá gerando identificação com o teu público? Que vai fazer o teu público olhar e pensar, eu preciso comentar. Preciso comentar nesse post, preciso da minha opinião. Vocês trazem uma CTA que instiga o público a responder, a dizer alguma coisa, o que vocês acham disso? As pessoas gostam de dar opinião. Comenta a tua opinião, o que tu acha, conta a tua experiência, conta o que tu viveu nesse sentido. Então, é importante não só a frequência, mas
entender a estratégia por trás do teu conteúdo mesmo. Ser um conteúdo que gera identificação, que vai gerar engajamento. E assim, ninguém interage. Às vezes, como eu falei, isso não é um indicador de sucesso, tá? Só as interações não são. Então, de repente, tem outros indicadores que tu pode olhar que tu vai estar vendo que tá certo, que tá dando certo o que tu tá postando. Mas só a frequência não é o fundamental. O importante é a estratégia que tu coloca nesse conteúdo. Não sei se ficou claro. Tem outra pergunta aqui. Com pouco tempo no dia a dia, qual seria o tipo de conteúdo mais importante para começar a postar? Com pouco tempo no dia a dia, Qual seria o tipo de conteúdo qual seria o tipo de mais conteúdo? importante para a gente começar a postar? Olha, qual tipo de conteúdo para quem tem pouco tempo? A gente vai para os stories e para Reels, eu acho. Porque o Reels tá tendo um movimento muito interessante ultimamente, com esse boom que teve a IA nos 2 anos anteriores e nesse ano, que as pessoas estão um pouco saturadas do que é muito produzido ou do que é feito com IA, do que é feito com robô. Então as pessoas estão se voltando para o que é feito de forma espontânea, de forma natural. Então, um conteúdo que tem funcionado muito é tu pegar o celular e falar. Falar a tua percepção sobre um negócio, uma dica. Que nem eu falei ali, contar. Ai, gente, eu vivi essa experiência, eu errei nisso, aí depois eu aprendi que funcionava isso. Tô testando esse produto. Olha aqui o que eu consegui fazer com o meu produto. Eu tive essa vantagem, isso agilizou tal coisa. Pega o celular e grava. Tu vai gravar ali um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, contando alguma coisa. Tu não vai editar, tu vai simplesmente postar. Mas não tá bem feito. Gente, as pessoas não estão mais se importando tanto com isso. Da melhor edição, da melhor legenda, do melhor filtro. Não. Elas querem se comunicar com outras pessoas. Então, esse é um conteúdo que é fácil de fazer. Tu consegue só pegar o celular e gravar em 1 minuto e meio e já postar. Não que precise ter 1 minuto e meio, gente, até melhor menos. O Instagram mesmo, ele entrega conteúdos mais curtos, tá? Ele entrega mais, não que ele não entregue outros. Então, se tu não tem muito tempo na tua rotina, vai fazendo esses reels, vai fazendo esse tipo de vídeo, que é mais fácil de fazer, é mais rápido, e aí depois tu vai apostando, quando tu tiver um tempo, tu posta um carrossel, tu posta um vídeo mais longo no YouTube, tá? E stories ali do teu dia a dia, tu tá fazendo uma comida, tu tá falando alguma coisa, isso gera um gancho também, chama a atenção das pessoas. Então, acho que esse é o conteúdo que é mais rápido de fazer, para quem tem menos tempo. Tem mais alguma pergunta? Ai, dei spoiler. Acho que tem mais uma aqui, para encerrar. Eu tenho vergonha de aparecer nas redes sociais. Minha marca pode crescer mesmo sem gravar vídeos. Desculpa? Eu tenho vergonha de aparecer nas redes sociais. A minha marca pode crescer mesmo sem gravar vídeos? Ai, uma pessoa perguntou: eu tenho vergonha de aparecer nas redes sociais, a minha marca vai crescer, mesmo sem eu gravar vídeos? Sim, é possível que a tua marca cresça sem que tu apareça. Ela talvez vá criar menos conexão, mas tu consegue sim crescer tua marca. E como eu falei, não necessariamente precisa ser tu aparecer. Mas é importante trazer essa pessoalidade para o conteúdo. Mas sim, é possível que a tua marca cresça. Conversa com a gente também. Agenda um diagnóstico. Que a gente conversa, a gente pensa numa estratégia para ti. Bom, gente, vocês gostaram? Reajam aí para mim. Mandem coraçãozinhos, palmas. O que vocês acharam? Se gostaram? Se, se agregou para vocês? Se foi importante ter esse conhecimento? Para mim foi muito importante. Eu amei estar aqui com vocês. Amei quem participou, quem ficou aqui comigo até o final. Para mim é muito importante a interação de vocês. Legal, gente.
muito bom e produtivo. Que legal. Gente, não acabou, tá? Acabou hoje, mas semana que vem a gente tem a nossa próxima mentoria, que vai ser com a Andreina. Ela vai falar sobre como expandir os resultados com foco no cliente, que é o que move os nossos negócios, né? O nosso público, o nosso cliente. Então, compareçam semana que vem, terça-feira que vem, às 2 horas da tarde, e façam essa mentoria, o nosso Expand Clientes com a Andreina, que vai trazer muito conteúdo que agregue também para vocês. E depois, ainda no final do mês, a gente tem o nosso Expand Vendas. Como expandir suas vendas através do atendimento, que é a nossa líder de expansão, gerente de negócios aqui da WD, vai estar ensinando vocês a como expandir suas vendas através do atendimento. Não perca, a gente tem um mês inteiro de conteúdos muito legais para vocês. E muito obrigada, pessoal, por quem esteve aqui comigo. Espero que quem não conseguiu mandar pergunta aqui hoje, manda lá no WhatsApp, manda no Instagram. E muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Apliquem os conteúdos, façam o dever de casa. Eu quero ver, eu vou cobrar. Em outro momento eu vou cobrar. Então, muito obrigada, gente. Apliquem esse conhecimento na prática e vamos lá, vamos expandir as nossas marcas, vamos expandir os nossos negócios. Tá todo mundo no mesmo barco. Vamos lá, não desistam, tá bem? Tchau, muito obrigada.